Olá, é um prazer estar na sua companhia em mais uma edição do programa Na Torcida. E hoje vamos falar sobre um esporte que surgiu há mais de 2000 anos. O Taekwondo é uma arte marcial que veio da Coreia e tem como significado o caminho dos pés e das mãos através da mente. Vamos conhecer alguns dos atletas que estão se destacando na modalidade e como o esporte vem mudando a vida de muitas crianças e jovens chapecoenses. Fique com a gente, Na Torcida está no ar. E a gente recebe aqui no estúdio hoje o treinador Adílio Alves e o atleta Gabriel Alves. Olá, sejam bem-vindos. Obrigado. Hoje vamos conversar um pouquinho então sobre o Taekwondo. Adílio já tem uma história longa aí no esporte. Quem acompanha essa arte marcial já há algum tempo, impossível não conhecer o mestre Adílio, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua história aí com o Taekwondo para o nosso telespectador que está em casa, que de repente não acompanha tanto assim a modalidade. Então, Marina, a gente começou aí essa caminhada dentro do nosso esporte há mais de 30 anos, né? Agora em agosto fazem 31 para ser mais exato. E passamos por todas as etapas que precisa ser vivida, né? De aluno, de professor, de técnico, de árbitro, treinador também, né? E hoje a gente está fazendo uma parte mais voltada à parte de gestão mesmo da equipe, já passando a parte de treinador e de professor para os nossos discípulos aí que estão chegando. Não que é hora de parar, mas é hora devido ao crescimento da nossa modalidade no município, a gente precisa de mais pessoas assim, para nos ajudar e continuar essa caminhada aí e ampliar a possibilidade de pessoas conhecer o nosso esporte. Ai, que bacana. E o Gabriel, que coincidência, é filho do Adílio, para quem também não sabe, e também já tem, é muito jovem, mas já tem uma história longa aí com o Taekwondo, Gabriel. Sim, eu tenho bastante tempo já, uma caminhada bem longa com o Taekwondo. 17 anos de vida, 14 anos no esporte? Isso. É mais do que muita gente tem aí de trabalho, inclusive, né? Agora, Adílio, teve aí um empurrãozinho pro Gabriel entrar na modalidade? Como é que foi? Na verdade, não adianta o pai dizer que foi somente vontade da criança, né? Eu acho que todo pai que tem um filho que pratica o esporte dele, ele tem uma cobrança maior, né? Por ser filho do professor, ou ser filho, no caso dele, ser filho do mestre, do treinador, do técnico. Houve sim no início, né? Mas ele sempre gostou, né? Gostou da arte também, até porque nasceu dentro, né? Cresce nesse ambiente, né? Ele viveu bastante e aprendeu a gostar. É claro que quando se faz o trabalho por lazer, por brincadeira é uma coisa, né? Quando ele assumiu a parte de fato querer ser um atleta, aí começou a aparecer em certos momentos a frustração, o preço que o esporte de rendimento cobra, né? Porque são muitas horas de treino, atleta precisa estar sempre em períodos de dieta, que é um processo que ninguém gosta, né? Mas para o atleta de luta individual, por exemplo, é impossível, né? não conviver com isso a vida toda, né? Pelo menos enquanto estiver nessa fase de lutas, né? Então, a gente cobrou muito ele, mas sempre quando ele foi respondendo, né? Então, assim, tinha-se uma possibilidade de buscar algo, a gente sentava e conversava e fazia um ciclo, né? De treinamentos, né? De 4 em 4 anos era o que a gente conversava, né? E ele passou todo esse período, respondeu. Isso motivava também a gente, é claro que muitas vezes o pai pensa até em desistir, porque o coração do pai também balança nessas horas, porque está cobrando o filho de fazer dieta, de abrir mão de lazer às vezes, para ir treinar final de semana, para ir buscar algo a mais, né? Que é o que todo mundo faz. Para você conseguir, tem que abrir mão de algumas coisas. Ele abriu mão, a gente participou de um campeonato pan-americano, um campeonato mundial na categoria cadetes e um campeonato mundial na categoria juvenil, que é até 17 anos, que foi o ano passado. Então, tudo isso foi fruto do trabalho dele também, e a gente só
dava aí as ferramentas para ele, né? Mas precisa, o pai precisa nessa hora aí dar uma cobrada a mais, senão não chega. A vontade de desistir sempre é maior de todos nós. Isso você falou sobre o coração de pai, que às vezes dá uma apertada. E como é que é quando você vê ele lá lutando, né? É diferente de ver os outros atletas, também dá uma adrenalina maior por estar ali o papel de mestre e de pai também. Como é que controla isso aí? Eu até hoje ainda não aprendi a controlar. De fato, quando ele entra para lutar, eu entro junto, né? Ele faz os golpes lá dentro, eu faço fora. Mas me controlei bastante, mas é muito difícil separar isso, né? Porque é sangue da gente que está lá dentro numa competição de combate, né? De impacto, quer dizer, de riscos, né? Não de lesão, porque nosso esporte é um esporte olímpico, as regras são muito claras, mas existe o de pequenas lesões, né? Mas é uma competição e o pior da competição é você saber perder, né? A derrota é que ela judia demais a gente, ensina muito a derrota, mas dizer que é fácil para o pai aceitar, para o atleta aceitar que houve-se um ciclo de treinamento, abriu-se mão de um monte de coisas e você perdeu, é difícil, né? Então aí o pai naquela hora tem que fazer o papel do pai, do papel do treinador, do psicólogo, né? E do teu filho, porque quando é um outro atleta, você simplesmente tenta consolar e diz, não, vamos para a próxima, não deu agora, vamos corrigir os erros, né? Mas o coração de pai é difícil porque você sabe o quanto ele queria aquilo e não conseguir. Nós seres humanos, às vezes não estamos preparados para perder, né? A gente é feito para vencer, então isso judia um pouco, mas a gente está se controlando um pouco, até por isso hoje eu até nem estou treinando mais ele, né? Faz uns 2 anos. Eu acompanho os treinos, mas mais de leve. Fico mais na parte do técnico, nas competições oficiais, né? Mas eu gosto muito de ver ele treinar, gosto de ver lutar, então eu não abro mão sempre que possível. Até hoje são muito poucas as situações que eu não fiquei de técnico dele, né? Só quando foi para fora do país, que daí eu não posso ficar, é atleta da seleção brasileira. Mas dentro do estado, jogos abertos, joguinhos, assim, eu fico de técnico, porque eu gosto de ver ele lutar, porque ele tem o DNA da luta, né? Ah, sim. Agora, Gabriel, como é que é ser treinado aí pelo pai? Ele é mais bravo como pai ou como mestre? Eu acho que ele é bem mais como mestre. Que ele sempre quer que eu seja um exemplo, que eu vá bem, que eu dê o meu melhor, para que eu não vá me frustrar ou sofrer com isso. Certo. E tem funcionado, né, Adílio? Tem, a gente, graças a Deus, a gente não ganha tudo porque é impossível, né? Mas ele teve uma história aí de sucesso dentro do nosso... Está tendo, de fato, né? E isso serve também de influência para muitas crianças, né? Que eu sempre peço para que ele vá nos eventos que a gente tem, nos eventos sociais com as crianças, para que sirva de exemplo, né? Que as crianças vejam que elas podem também, né, sair aqui de um projeto social que a gente tem no município e já conseguimos isso inúmeras vezes, de levar crianças a fazer final de Campeonato Brasileiro aí no Brasil inteiro, né? Então, através do que? Dessa inspiração dele estar sempre no meio das crianças, também sempre possível, treinando e conversando. E motivação, né? Que ele sirva de motivação para essas crianças e as crianças veem isso, né? Então, é bacana, mas tem que trabalhar aí no processo todo. Não tem jogo fácil, não tem luta fácil, né? Agora você falou sobre o trabalho da associação que vem crescendo, né? Como é que está hoje, quantos atletas temos na associação em Chapecó? Como é que está o Taekwondo de Chapecó no cenário aí, estadual, nacional? Nós temos dentro do município, a gente tem uma parceria, na verdade são 2 parcerias muito fortes, né? Primeiro, com a Prefeitura de Chapecó, através do repasse para mantermos a equipe, e o segundo da Uno Chapecó, né? Que auxilia a gente com as bolsas de estudo aí para os adolescentes e adultos aí, que saiam do ensino médio e venham praticamente direto para a universidade. Isso motiva muito eles a ficarem, né, no nosso esporte ou no esporte. A gente tem um trabalho, através disso, a gente consegue
Hoje nós temos 7 polos dentro do município. A gente chama polos, os locais onde a gente vai com os professores para dar aula, né? E dentro desses 7 polos a gente tem hoje aproximadamente 300 crianças atendidas por essa parceria toda, né? Tem uma diretoria que faz um trabalho muito bacana por trás disso tudo, que organiza esses polos, né? Daí a prefeitura com o repasse dos recursos para a gente poder levar essas crianças dentro todas as competições dentro do estado, do Brasil aí, e se classificar até fora do país, que foi o caso do Gabriel aí, que foi várias vezes já. Então, a gente tem um respaldo por isso aí, que o projeto tem sucesso, né? A gente é campeão dos Jogos Abertos do ano passado na categoria feminino e vice-campeão no naipe masculino, né? Que é o maior evento aí do estado, é os Jogos Abertos, né? Então a gente mantém a equipe feminina de Chapecó nunca saiu do pódio, né? Em 10 anos, ela está sempre entre primeiro e segundo aí, sempre brigando por troféu. E o time masculino é mais equilibrado, né? E a categoria de base que a gente chama, que é os joguinhos, que é a categoria até 17 anos, a gente ficou em terceiro o ano passado e esse ano a renovação de atletas, outros que subiram, alguns que ficaram, com certeza a gente vai brigar aí por troféu também nos joguinhos abertos, né? Então, tudo isso começa lá atrás, né? Começa no projeto social, começa com o professor incentivando as crianças e trazendo para os núcleos de treinamento. E sem essas parcerias que a gente tem, é impossível fazer um trabalho, né? Então, a gente abre mão aí de muitas coisas, final de semana, para a gente trabalhar a nossa parte social aí, e a gente está descobrindo, graças a Deus, dentro do município, muitas crianças com potencial aí de ser grandes atletas aí, né? Então a gente faz essa parte do social com muito prazer também. Pois é, você que já está tanto tempo nessa caminhada, que já passaram muitas crianças pelo projeto, o que define um bom atleta? Assim, como é que você bota o olho naquela criança ali e sabe que de repente ali tem um potencial para ser um atleta de rendimento lá na frente? Quais são as características de um bom atleta do taekwondo? Bem, o biotipo, a gente olha, em primeiro lugar, né? A gente olha para o biotipo. Qual é o biotipo do lutador de taekwondo? É magro e alto, né? Segundo momento, é a determinação, a vontade dessa criança, porque não, a gente costuma falar que não adianta você ter só a força de vontade, entendeu? A gente precisa juntar as duas coisas. E a gente já viu, até o próprio exemplo do Gabriel, ele não é e nunca foi o mais alto, o biotipo dele, ele teria que ser um pouquinho mais alto. Mas a determinação, a vontade de vencer, a garra, isso aí eu acho que não só no taekwondo, mas em todos os esportes, às vezes na vida, né, a gente precisa ter garra, ter vontade, ter determinação, foco, e ir buscar essa planificação, essa vontade, essa meta que a gente tem aí, né? E a gente consegue. Então hoje a gente faz assim, inclusive sábado que a gente tinha esse evento, a gente vê muitos potencial lá, muitos biotipo, né? E o que a gente faz agora? A gente mapeia esses biotipos, a gente tira eles do núcleo e leva para o CT, que é o Centro de Treinamento, onde a gente vai levar as crianças para lá, que possivelmente, mas daí tem todo um processo, né? Nem sempre o que a gente planeja dá certo, né? Então, assim, muitos desses não se encaixam dentro do perfil e às vezes aquela criança que a gente deixa para o segundo momento é que acaba se destacando. Por isso que a gente dá a oportunidade para todo mundo. A gente não, é você ou você. Não, a gente pega e leva todo mundo que queira, a gente convida a fazer parte da equipe de base, de treinamento, e a gente vai mapeando isso, né? Mas, devido ao tempo que a gente tem nesse esporte, a gente já sabe mais ou menos onde é que a gente pode levar, onde é que a gente pode tirar potenciais, né, dentro do nosso esporte, né? E Chapecó, graças a Deus, é um celeiro aí da nossa modalidade. Ah, que bom. Um dos exemplos é o Gabriel. Gabriel, conta um pouquinho da tua experiência com seleção brasileira, como é que é tão jovem você já ter participado de competições tão importantes fora do país? É uma sensação incrível que, se não fosse o esporte, eu acho que eu não sei se eu conseguiria chegar lá. E é uma sensação incrível geralmente são 7 dias de campeonato, mas geralmente vai alguns dias antes para se adaptar, treinar. Aí é foco totalmente, determinação.
Fora o campeonato, um campeonato muito que dá gosto de assistir e de participar. Ai, bacana. Pessoal, a gente vai fazer um intervalo agora, daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre essa modalidade tão rica e sobre as boas notícias que vocês têm para nos contar. No próximo bloco, a gente volta e continua conversando sobre Taekwondo. Até já! O cabelo afro é um símbolo cultural, político e de resistência. Através da internet, o movimento negro encontra maneiras de produzir conteúdo sobre a cultura negra e lutar contra a invisibilidade nos meios de comunicação de massa. As postagens e interações da página Faça Amor Não Faça Chapinha no Facebook foram objeto de estudo de Denner Cardoso da Silva, em seu trabalho de conclusão do curso de Publicidade e Propaganda. A partir da observação e análise das postagens da página, Denner percebeu que são raras as manifestações de intolerância e que a maioria das publicações instigam a reflexão acerca da cultura e da identidade negra. Através da participação dos seguidores, a página se configura como um espaço voltado para a criação da consciência coletiva negra. Faça Amor Não Faça Chapinha surgiu em 2013 no Facebook e promove o reconhecimento identitário de pessoas que possuem o cabelo crespo, além de levar mensagens de empoderamento e discussões sobre a cultura negra. Sou Brian Zereski e esse é o Uno Ciência. Até a próxima! O que podemos chamar de revolução? Aqui na UNO, revolução é viver todo dia um modelo de universidade que leve em conta as pessoas, a diversidade e a comunidade ao redor. É ter orgulho de formar mais de 30 mil profissionais e ver 90% deles atuando no mercado. Revolução é entender que existe vida antes e depois da universidade. É ir além do diploma, na verdade. Revolução é criar o primeiro doutorado da região. É possibilitar o acesso à educação, beneficiando 25 mil pessoas com bolsas de estudo. E isso ainda não é tudo, porque a revolução do conhecimento não é só um momento, é para sempre. Uno Chapecó, a comunidade do conhecimento. Estamos de volta com o Na Torcida. Hoje o nosso assunto é Taekwondo, que também é um dos destaques do quadro de medalhas. Confere aí. Líder do ranking estadual no lançamento de martelo e sexto no país, o atleta Marcos Balbinotti venceu pelo 4º ano consecutivo o estadual e passou a ser referência em Santa Catarina. Com a marca de 61,83 metros, conseguida nos Jogos Abertos, ele detém o recorde estadual. Entre os dias 12 e 15 de junho, o município de Palhoça recebeu 591 atletas, representando 39 equipes dos 13 estados do sul do Brasil, que disputaram a 28ª edição do Torneio Sul Brasileiro de Clubes. No evento, promovido pela Federação Brasileira em parceria com a Federação Catarinense, foram realizadas 72 provas, nos 4 estilos. A Associação Chapecoense de Natação participou com 8 nadadores, nas categorias infantil e juvenil. O grupo disputou 28 provas, garantiu 5 índices para os campeonatos brasileiros e classificou os atletas para 11 finais B. Ainda falando sobre natação, a equipe de natação da ACN Chapecó disputou neste final de semana em Florianópolis o estadual de velocidade, Troféu Eduardo de Boni. Na competição conquistou 13 medalhas, 3 de ouro, 3 de prata e 7 de bronze. A equipe de tênis de mesa de Chapecó participou no final de semana da 3ª etapa do Circuito Catarinense de Tênis de Mesa, em Pouso Redondo. O evento reuniu mais de 220 atletas de 21 clubes de Santa Catarina e Chapecó esteve representada por 16 atletas. A equipe conquistou 13 medalhas, sendo 3 de ouro, 6 de prata e 4 de bronze.
No sábado, a Escola Lourdes Lago conquistou o tricampeonato do GESC. A competição reuniu mais de 3.300 atletas, com idades entre 15 e 17 anos, em mais de 14 modalidades femininas e masculinas. O único título de toda a região oeste veio no futsal feminino. As meninas garantiram o título na fase estadual, de forma invicta na competição, com 35 gols marcados e apenas 2 sofridos. O título também garantiu a vaga para o Brasileiro Escolar de Futsal Feminino, que ainda não tem data definida para acontecer. No sábado, dia 22, aconteceu em Chapecó o primeiro exame de graduação 2019 dos alunos do Projeto Social Associação Chapecoense de Taekwondo. O evento, realizado no ginásio do Complexo Esportivo Verdão, contou com mais de 100 crianças. O Projeto Social hoje conta com 3 professores, que mantêm aulas em 7 núcleos, com mais de 300 crianças atendidas sob o comando do mestre Adílio Alves. O objetivo do Taekwondo é possibilitar ao praticante corpo e mente fortes e saudáveis, além de exercitar conceitos como respeito, disciplina e humildade. Esses pontos que movem o projeto social de Taekwondo em Chapecó. A nossa equipe foi conhecer esse trabalho. Vamos ver a reportagem. Desenvolver virtudes como respeito, inteligência, fortalecer o espírito, garantir boa saúde física e mental, tornar um cidadão consciente de seus deveres. Esses são alguns dos conceitos trabalhados pelo Taekwondo, que ficam evidentes no projeto social, um espaço de formação. Também comecei num projeto social no Santa Maria, né? E nós, no projeto, nós tínhamos a dificuldade que eram muitos alunos, para pouco espaço, pouco tempo. Então o professor, na época, viu minha dedicação e me chamou para treinar na academia com ele. Então eu comecei a treinar, me dedicar, me formei faixa preta, comecei a disputar competições a nível nacional e também consegui disputar competições a nível internacional através do Taekwondo e sendo um atleta de projeto social também. Amanda segue os passos do mestre. Ela é uma das atletas do projeto social de Taekwondo e pratica a modalidade há 8 anos. Hoje, Amanda já se formou faixa preta e sonha com uma vaga na seleção brasileira. Ela conta que não imagina sua vida sem o esporte. Porque o Taekwondo chegou no nosso bairro, o atleta do futuro, né? E a gente foi para ver como era, como seria, né? Mas a gente só foi no começo por curiosidade. 3 professores fazem parte do projeto. Eles atendem cerca de 300 alunos entre 6 e 16 anos, em 8 espaços espalhados por Chapecó. Entre eles, o Verdão, que conta com um projeto desde o início do ano. Um desses atletas é Cauã. Para ele, o esporte representa aprendizado e já se tornou parte da rotina. As medalhas, com certeza, as viagens, a amizade que tenho com meus colegas, tudo isso me inspira muito e me fortalece. O professor Mahatma conta que todos os alunos do projeto têm espaço para se tornarem faixa preta e passar a integrar a equipe de rendimento e, assim, participar de competições. Mas, além de formar bons atletas, o projeto também ajuda a construir cidadãos melhores para o futuro. Muitas vezes acham que por estar treinando uma luta, eles podem sair ou praticar isso fora da aula. Então a gente trabalha o psicológico deles, trabalha que só se deve usar o Taekwondo para se defender, a gente faz o acompanhamento com os pais, a gente tenta trazer a família para dentro do Taekwondo, fazendo eventos, promoções, exames de faixa. Então tudo isso para não só passar em branco na vida dos alunos, né? E hoje a gente recebe aqui no estúdio o treinador Adílio Alves, o atleta Gabriel Alves, aqui do Taekwondo. A gente vai continuar conversando um pouquinho e falando agora um pouco mais sobre o projeto que a gente viu na reportagem. É um trabalho muito bacana esse, né, Adílio? Exatamente, Marisa. Esse é hoje é o combustível, né, da gente que está há bastante tempo nesse projeto. Por quê? É aí que a gente vê o quanto vale a pena o nosso social. A gente como mestre, treinador, professor, pai, a gente gosta muito dessas crianças. A gente acredita que ali é que estão os futuros representantes aí do esporte, da nossa equipe, da associação, da própria universidade aí, que quem sabe daqui os atletas do futuro aí, os
os campeões universitários aí pelo Brasil, como a gente tem alguns já aí que disputou os Jogos Universitários aí ao mês passado. E isso é muito gratificante, porque eles entendem e adoram o projeto também, não faltam as aulas, gostam dos professores, gostam das ações da associação. Isso motiva muito a gente a cada vez mais fomentar esse projeto. Que inclusive foi premiado como melhor projeto social também no ano passado, né? Isso, a gente recebeu esse prêmio aí, como chamado dentro do nosso esporte, a manopla que eles batem é a raquete, né? Então também a gente recebeu como prêmio de raquete de ouro, melhor projeto social do ano de 2018. Graças a isso, né, as ações que a gente faz na associação, ao envolvimento da comunidade, né, que é os pais dos aluninhos, aí, dos atletas futuros, e da própria diretoria, poder público, universidade e alguns apoiadores que a gente tem que acreditaram no nosso projeto, né? Então isso fez com que a gente recebesse esse prêmio no ano aí de 2018 e a gente iniciar o ano de 2019 com mais determinação ainda em continuar e quem sabe ganhar novamente esse prêmio, porque é muito gratificante aí saber que o trabalho que a gente faz aí é reconhecido a nível de estado. E você comentou da possibilidade que o projeto dá de descobrir novos atletas. É claro que entre toda essa infinidade de crianças atendidas, nem todos a gente vai, né, transformar em futuros campeões, mas eu imagino que deve ser muito gratificante o sentimento de saber que você, mesmo que aquela criança vá por um outro caminho profissional, né, até por um outro esporte, mas que você está fazendo a diferença, né, naquele momento e vai deixar um legado para aquela criança, né? Exatamente. A gente, quando começa nesse projeto social, o primeiro passo que a gente quer é que a criança seja uma vencedora na vida, né? Assim, e se puder ganhar uma medalha no esporte, a gente agradece, né? Mas que eles sejam úteis, né? Que a gente fala, né? Útil na sociedade, que sejam bem quistos pela sua família, pelas instituições ou empresas que vão representar na sua fase adulta aí, e que no futuro sejam gratos ao nosso esporte, pelo que a gente pode fazer na vida deles, que é mostrar para eles que eles podem vencer através do esporte. A gente tem exemplos muito bacanas dentro desta associação, a gente tem atletas já estudando aqui na UNO Chapecó, com bolsas que começaram nesse projeto, né? E daqui um pouco vão sair formados e gratos a nós, quanto mestre, aos professores que ajudaram, à universidade que proporcionou isso na vida deles, né? Então, é bacana sentir que as pessoas são gratas, né? Aquilo que você faz e aquilo que você pode fazer por eles, né? É muito bacana. Por isso o projeto social dá certo aqui com a gente, né? A gente valoriza muito isso. Ah, bacana. Gabriel, você que cresceu vendo seu pai com esse envolvimento tão grande com o esporte, com esse projeto social, você é muito jovem ainda, mas tem planos de repente, no futuro, fazer um trabalho semelhante, se dedicar também, assim, aliar o esporte a uma atividade como essa, que promove o bem-estar social aí para outras pessoas, para outros jovens? Eu acho que sim, que quero continuar o legado dele, que ele construiu tudo isso, que ele trabalhou para se tornar o que se tornou hoje e continuar fazendo o que ele fez e ajudando. Ai, que bom! Isso é gratificante também, né, de lhe ouvir isso do Gabriel. A gente sempre tem conversado com ele desde sempre que é possível, a gente fala em muitas coisas, né, dentro do esporte fora também, né. E uma das situações é essa, né, a gente quando tem os eventos da associação, a gente procura levar os atletas hoje, que nem o Gabriel e os outros que a gente tem, que tem destaque na modalidade, para que essas crianças observem eles e vejam que eles podem representar a equipe que nem eles, e para que eles também valorizem essas crianças que no caso não do Gabriel, mas das outras crianças que vieram do projeto social, para que eles nunca percam essa humildade, essa essência, né? Que eles saibam da onde que eles vieram, da onde que eles estão, para onde que eles foram, para onde que eles podem ir, sem perder o foco, sem perder a humildade e valorizando isso aí também. Então é uma troca muito mútua dentro do projeto social, de valorizar as pequenas coisas que a gente tem. E às vezes as pequenas coisas são simplesmente um abraço numa criança lá no projeto social, é uma dica dos mais experientes na hora da competição. Então essas coisinhas que a gente vai juntando no final dá um grande
projeto, um grande sucesso e um grande resultado. A gente acredita nisso, pelo menos. Ah, com certeza, com certeza. Agora falando de futuro, o que vem por aí ainda nessa temporada, nesse ano para o Taekwondo? Estamos se preparando para competições importantes que já são agora, né, em breve. Exato, agora mês de julho é o mês que a gente tem 2 competições oficiais, isso aí a gente tem que tomar bastante cuidado, né, para as crianças e os atletas aí não se lesionarem, porque é um esporte que acaba acontecendo. No dia 6 e 7 de julho, agora a gente tem o campeonato estadual, né, o campeonato esse que leva os 2 melhores de cada categoria para o Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro, que é chamado esse ano de Mega ou Grande Campeonato Brasileiro. A gente vai ficar 4 dias no Rio de Janeiro. Nós já temos um número, acho, de 10 ou 12 classificados. Estamos levando mais alguns agora para seletiva, né? E, com certeza, pelo que eles estão apresentando nos treinos, a gente vai levar o maior número possível, eu acho que acreditamos, a maior delegação já de Chapecó para um Campeonato Brasileiro que deverá ser, entre atletas de joguinhos, jogos abertos, acreditamos que deverá dar quase 20 alunos, né? 20 atletas, né? E no final do mês a gente tem uma prova aí dentro do estado na categoria que é os joguinhos, né? Que é os joguinhos de Santa Catarina, que é até 17 anos. Chapecó está a equipe completa, uma equipe boa aí. E sonhamos aí ficar entre as 3 melhores equipes do estado novamente. Ah, que ótimo. Gabriel vai competir? Vou sim. Você agora mudou de categoria, foi competir na categoria adulta. Como é que está sendo essa mudança, Gabriel? Muda muito? É diferente? É mais difícil? Muda, porque muda a categoria, que muda também que agora é mais adulto, né? Antes eu estava lutando com pessoas até mais novas, agora é só pessoas mais velhas. Aí muda peso, muda tudo. Tempo de reação, de força, né? A gente chama também de experiência, né? Que um atleta juvenil ainda não tem essa bagagem. Agora o Gabriel está fazendo a transição. Então ele já pega meninos que estão há 4 anos nessa categoria. Então tem um processo de adaptação. A gente costuma dizer que esse ano não é o ano do atleta quando ele inicia, né? Sim. Então geralmente é o 2º ou 3º, né? A gente está confiante aí que vai conseguir desempenhar o que ele trouxe aí desses anos de seleção, de treinamento aí. Quem sabe já emplacar esse ano com sucesso aí. Mas se não for esse ano, será o próximo, será na sua hora certa. Exato, ele é super jovem também, né? E o trabalho, ele tem uma sequência, né? Então, ele tem as suas etapas que precisam ser respeitadas. Mas a gente fica, né, torcendo para que seja um ano excelente para o Gabriel, para o Taekwondo de Chapecó. Obrigada pela presença de vocês, parabéns pelo trabalho, pelo projeto social e por estarem mudando a vida de tantas crianças e tantos jovens. E sempre que possível, a gente espera que vocês retornem aqui, trazendo também boas notícias do nosso Taekwondo para a gente contar aqui. Obrigado à TV Uno aí por nos disponibilizar o tempo aí de vir falarmos um pouco sobre o nosso esporte que a gente gosta tanto. Estamos sempre à disposição, quando puderem e quiserem, a gente está à disposição aí para falar sobre o nosso esporte. Muito obrigado. Ótimo, obrigada. O Na Torcida está terminando. Semana que vem a gente volta a se encontrar. Até lá!